Bom, hoje a gente vai terminar essa primeira parte da terceira aula, né? E a gente vai terminar o material desse capítulo 7. Vou falar sobre, essencialmente, como é que os materiais respondem à aplicação de campo eletromagnético que varia no tempo. E para isso a gente vai falar sobre o modelo do oscilador harmônico, né? Você vai ver que cada molécula, material tradicional, isolante, por exemplo, cada elemento constituinte do material, sobre a aplicação, por exemplo, de um campo elétrico, né? Cada campo elétrico induz em cada molécula um dipolo induzido que vai oscilar na oscilação do campo eletromagnético, né? E isso vai determinar de que forma o material vai responder, se ele vai responder mais fortemente ou menos fortemente à aplicação do campo eletromagnético. Então, isso tanto se aplica a essa discussão que a gente vai falar, tanto se aplica para o caso de você aplicar um campo elétrico, ele interagindo com os dipolos, como você aplicar um campo magnético, ele interagir com os dipolos magnéticos do material, né? Ou seja, a essência do resultado tanto se aplica para materiais que respondem eletricamente, como materiais que respondem magneticamente, ou a mistura dos dois, né? Bom, e com isso, a gente tendo essa informação, né, a gente vai ver agora revisitar o teorema de Poynting para meios lineares, agora em meios materiais, né? O que acontece quando for um meio que responde de uma certa forma? Vamos revisitar o teorema de Poynting. E com isso também a gente vai ver, por exemplo, como é que se dá propagação em meios lineares, né? O conceito de linearidade é aquele conceito, né? Se você dobra o campo, a polarização do material responde duas vezes mais, né? Linearidade quer dizer isso, né? Então, propagação em meios lineares. E toda a discussão está sempre restrita a, basicamente, interação de campo elétrico com dipolo, né? Então, mas, repetindo, isso vai se aplicar também no caso magnético. As características essenciais. Então, propagação em meios lineares, né? A gente vai terminar esse capítulo discutindo mais ou menos quais são o que se faz em cada banda de frequência do espectro eletromagnético, né? Então a gente vai falar um pouquinho no final sobre o espectro eletromagnético. A gente conclui esse capítulo. Quais são as tecnologias utilizadas em cada faixa de frequência, né? Vou falar um pouquinho descritivamente sobre isso. No tocante à propagação em materiais, duas coisas importantes para serem discutidas. Uma é como é que se dá perdas, né, eletromagnéticas, mesmo que o meio não seja condutor, o meio isolante tradicional, né, de que forma há perdas ocorrem. E também os efeitos que a gente pode denominar de efeitos inerentes a um fenômeno muito interessante, que toda vez que tem um meio material, é chamado de dispersão, né? O fato da velocidade de fase de cada harmônico de um sinal depender da frequência, né? Então, esse causa que a gente chama de dispersão, a gente vai ilustrar esse fenômeno, certo? Algumas das coisas a gente vai ser um pouquinho superficial, principalmente na parte de dispersão. A parte matemática a gente vai deixar, tem descrito no capítulo, mas a gente vai deixar, não vai fazer muitas reduções nessa parte, certo? Bom, então vamos começar com essa primeira parte aqui do modelo do oscilador harmônico. Tem aqui as notas, o mouse que não funciona muito bem, né? Então, essencialmente, nós temos aí o que se dá, né, quando você tem um átomo. O modelo mais simples possível de um átomo é apenas um elétron e um núcleo, né? Mas isso pode se aplicar para um átomo mais complexo, vários elétrons, né? É só generalizar o resultado que nós temos aqui, que ele vai obter aqui. Se você tem um átomo, você também generaliza para um átomo, pode generalizar para uma molécula, né? A molécula tem vários núcleos e vários elétrons. Então, o campo elétrico interage com essas várias cargas, digamos, positivas e negativas de uma molécula,
E aí a gente tem que analisar de que forma essa molécula responde de volta, né? O dipolo induzido na molécula. Então, essencialmente, o que a gente quer fazer aqui? Você aplica um campo elétrico, digamos, nessa direção vertical. Aí você tem o deslocamento induzido, digamos assim, do elétron em relação ao núcleo devido ao campo elétrico, né? Ele está numa direção qualquer, né? A tendência é que ele tenda a se alinhar na direção do campo. Mas o que a gente quer fazer aqui? A gente quer ir voltando à teoria eletromagnética lá no capítulo 2, né? A gente quer saber, essencialmente, né, quem é a função epsilon no material, permissividade elétrica. Tá? E a gente está admitindo que o meio é linear, né? Ou seja, a resposta é linear, né? Ou seja, a gente quer saber quem é D em função de E, né? Então, lembrando, né, se fosse no caso do DC, né, frequência zero, sem variação do tempo, no meio linear nós temos que D, né, isotrópico também, né? Vou fazer a situação mais simples possível. O D é epsilon E, certo? Então, determinar epsilon é determinar a relação entre D e E. Né? Por outro lado, D é igual a epsilon 0 E mais P, certo? Então, essencialmente, se eu for indo para trás, né, eu vou obter aqui que o P é epsilon menos epsilon 0 vezes 0. Então, no fundo, eu quero saber quem é a relação entre P e E, certo? E P é uma susceptibilidade, né? É um epsilon 0, susceptibilidade vezes E. Então, no fundo, o que eu preciso saber é essa susceptibilidade, certo? Então, como é que eu faço isso? Bom, P é a densidade de polos. Se você tem no material N dipolos por unidade de volume, e cada dipolo tem um momento de polo P, certo? Então, isso é metro a menos 3. Cada dipolo tem um momento P, se você tem uma coleção de dipolos. Então, a densidade de dipolos seria P igual a N vezes Pzinho, né? Porque esse aqui é metro a menos 3, esse aqui é momento de dipolo. Então, esse aqui é densidade, né? Muito bem. Então, o que eu preciso saber é qual é a relação entre P e o campo aplicado. Qual é o dipolo induzido a um campo aplicado? Se eu souber isso, eu descubro quem é P, daí eu vou indo para trás e chego lá no epsilon, certo? Essa é a ideia, né? Bom, em última essência, P é quem, né? P é um dipolo simples. Né? P é uma carga, né? A positiva. Separação entre cargas, chamada de X aqui, por exemplo, certo? Na direção desse vetor, digamos, a X. Então é QX a X, certo? Então o que eu preciso saber é qual é o deslocamento produzido por um campo aplicado. No fundo é isso que eu quero saber. E sabendo isso, eu vou voltando. Vou para o momento de polo, vou para a polarização, daí vou achar, né, P em função de E, né? Daí eu acho a susceptibilidade, vou voltando e vou determinando aqui P em função de E, acho epsilon menos epsilon 0 e chego no que eu quero, que é a nossa função permissividade do material. Né? Ok? Então essa é a ideia. Bom, então o que a gente faz? Vamos aplicar um campo elétrico, vamos ver o deslocamento do elétron. Vou admitir que o núcleo é muito pesado, né? Isso é verdade em geral, o próton é 1840 vezes mais pesado que o elétron. Então, é claro que no caso geral também tem que analisar esse efeito, mas vamos analisar o efeito só do elétron, que ele vai ocorrer, certo? Numa região diferente da do núcleo. O núcleo tem mais inércia, o elétron é mais leve. Então vamos analisar, por exemplo, o elétron. Digamos que o deslocamento do elétron seja X, certo? Vetor, né? E o campo elétrico esteja numa direção qualquer. Então, a gente tem que saber, bom, quais são as forças envolvidas, né, sobre o elétron. Bom, tem uma força elétrica, Q vezes E, carga do elétron, né? Então, você tem aí. Tem uma força que o núcleo puxa de volta o elétron, certo? Em primeira hipótese, vamos dizer que essa força é uma força simples elástica, ou seja, aquela força que é proporcional à distância, ao deslocamento, certo? Então, você tem uma força que é a constante K, né? F igual a Kx, né? Constante de mola, e a constante de mola é conhecida, pode ser relacionada a uma frequência natural, né? Isso vem em teoria lá de movimentos oscilatórios, né? E o coeficiente é a massa do elétron, certo?
Por que esse sinal? Porque a força puxa, né? Se o deslocamento aumenta, a força é restauradora, então é negativa. Uma outra força que pode aparecer é uma força que nós sabemos, fenomenologicamente, que ela existe, que é uma força que é proporcional à velocidade do elemento que está querendo se mover, certo? É como se fosse o efeito de outras moléculas no material. Elas tendem a impedir que esse elétron se mova, certo? Então, essa força é a força viscosa conhecida. A gente falou isso lá no capítulo 4 de condução elétrica. Mostrou que tinha uma força viscosa naturalmente aparecendo quando o elétron tenta se mover, devido a colisões, por exemplo, né? E essa força viscosa também é oposta, né? Proporcional à velocidade, e um coeficiente que aparece essa constante, que se você for analisar, isso aqui tem a unidade de, tudo bem, inverso de tempo, né? Esse gama, vai ver depois, isso aqui é o inverso de um tempo, e esse tempo aqui a gente já viu isso lá no capítulo 4, isso é o tempo de colisão, né? Então isso é 1 sobre tempo, então isso aqui tem dimensão de quê? Né? De frequência, né? Pode ser angular ou frequência. É 1 sobre segundo, né? Segundo menos 1. Pode ser hertz, por exemplo, ou então outra coisa, tá? Ou radianos por segundo, né? Então, uma força é restauradora, uma é a força viscosa, e tem a terceira força fundamental, que é a força que o campo elétrico aplica sobre o elétron, né? Aplicado um campo, se a carga do elétron é Q, certo? Então a força elétrica é Q vezes zero. Observe que o sinal está embutido, ou seja, Q é negativo, porque a gente está falando do elétron especificamente, né? Se fosse uma carga positiva de uma molécula, seria um Q positivo. Então isso aqui, Q está embutindo aí. Deixa eu me localizar aqui rapidinho. Certo? Então o que nós temos? Né? A lei de Newton. Soma das forças sobre elétron, então, resumindo, né? Força elétrica, força viscosa e a força restauradora. Esse Nzinho aqui é do núcleo, tá certo? Então a gente faz aplica a lei de Newton, né? A soma das forças. Simplesmente essa leizinha aqui, que nós conhecemos muito bem. A força total sobre o elétron é quem, né? Massa vezes aceleração. Se a posição do elétron é x, né? Então é d2x dt2. Ou seja, é pegar isso aqui, igualar, né? d2x dt2. Aí você tem o que a gente chama de equação de movimento para o elétron sobre a ação de um campo, sobre a ação das forças internas, tanto do núcleo quanto do oi? Repita, mais alto. Faltou um M, é verdade. M derivado da segunda, né? Certo? Muito bem. Então, se a gente fizer isso, colocar essas funções, esses três termos, né? Observe que tem 3 coeficientes de M aqui aparecendo, né? 2, aliás, né? Aqui tem um M também, né? Se você juntar tudo, você obtém essa equação diferencial. Certo? É uma equação de segunda ordem que regula, né, a posição vetorial de uma partícula que se desloca relativamente ao núcleo de x, né? E aparece aqui a razão que sobre M aparece essa frequência natural. Então existem parâmetros naturais, né? Esses parâmetros podem ser determinados para uma dada configuração de átomo ou molécula usando mecânica quântica, né? Quem é a frequência natural, né? Qual é a transição? Quais são os níveis de energia do átomo elétrico? Por aí você sabe quais são as frequências. Então essa frequência é uma frequência natural que está determinada usando outra teoria, né? A gente está admitindo que a gente conhece esse parâmetro. Carga do elétron, massa do elétron, são coisas conhecidas, certo? Parâmetros podem ser obtidos, né? A gente pode medir experimentalmente isso aqui, como a gente vai poder ver depois, certo? Bom, e a questão é, qual é a solução dessa equação? Vamos admitir que você tem um campo, né? Na realidade, esse o E redondo, ele está no regime variando no tempo, certo?
é um parâmetro E na direção X. E aí você tem aí a coordenada X, né? Estou fazendo esse X meio diferente, né? X aqui também, tá certo? Chega um ponto que fica faltando letra, né? Porque para poder fazer um X diferente do X fasor, né? Tem que inovar aqui, certo? Vamos admitir que isso é um XYZ itálico aí. Certo? Então essas são as coordenadas. Então a gente tem a equação vetorial, né? Então a gente iguala cada componente da equação, né? E só tem componente X, então uma equação é essa aqui. Uma não homogênea de segunda ordem, idêntica com a equação original, né? E tem a equação para Y e a equação para Z, né? Equações idênticas, né? Equações diferenciais tradicionais de segunda ordem. Bom, a gente pode resolver essas equações, né? Você pode achar a equação característica, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui uma equação desse tipo, como é que ela é, mais ou menos, né? A equação característica, vou botar aqui D2, digamos, né? D2Y, a homogênea, né? DT2 mais gama DY dt mais ômega 0 ao quadrado y igual a 0, né? Nós sabemos que as raízes do polinômio característico, se você achar, né, as soluções de todo tipo exponencial mais ou menos vou chamar de outra letra aqui, lambda, vamos botar lambda por enquanto, mas isso não quer dizer nada de corpo bem de onda, né? Lambda t, certo? E lambda é obtido dessa equação, lambda 2 mais gama lambda, né? Mais ômega 0 ao quadrado igual a 0, então você tem as raízes lambda igual a menos gama, mais ou menos, x quadrado, e gama 2, menos 4 ômega 0 ao quadrado, né, sobre 2. Certo? E aí tem várias consequências, né, porque essa solução pode ser oscilatória, você tem regime amortecido, subamortecido, né, regime oscilatório, dependendo desse sinal aqui. Se o sinal for positivo, você tem funções exponenciais, certo? Se o sinal for negativo, você aparece um exponencial complexo aqui, né? Então, só para dizer mais ou menos... Por exemplo, né, vocês façam essas continhas, né? Mas, por exemplo, no caso típico, né? Só eu posso adiantar para vocês, isso aqui é um elemento que vai caracterizar perdas, dissipação. Por quê? Porque ele vem da força viscosa, né? Quanto maior esse termo, mais forte a viscosidade do sistema, mais forte a dissipação, né? Em meios com pequenas perdas, esse parâmetro é muito pequeno. Ele tem dimensão de quê? De frequência. Isso aqui é uma frequência natural. Ser pequeno quer dizer gama muito menor do que ômega 0. Tá? Então, pequenas perdas, né? Ou seja, você passa, por exemplo, luz no material. A luz passa praticamente inalterada, né? Vidro, né? Você vê a luz passar pelo vidro. Tem pequenas perdas. Né? Então, pequenas perdas. O regime de pequenas perdas é aquele em que gama muito menor do que esse ômega 0. Né? Mas, por exemplo, para eu começar nesse regime, basta que eu tenha aqui, se você olhar, né? Eu quero que esse sinal aqui, como gama é pequeno, né? Por exemplo, se gama for menor do que 2 ômega 0, isso aqui já se torna negativo. Eu tenho uma raiz complexa aqui. Tá? Então, nesse regime, né? Se você admitir gama muito menor que ômega 0, a gente pode calcular, tá certo? A solução das equações e colocar as exponenciais. As soluções para y e z, que são, observe, né, a diferença aqui. Tem duas equações, duas coordenadas que não tem, são equações homogêneas. Né? Só a x que é não homogênea. Então, para essas duas não homogêneas, as soluções são desse tipo aqui, mais ou menos, para pequenas perdas, né? Tá? Um fator exponencial decrescente, né? E uma função oscilatória, uma frequência ômega maiúsculo, que é obtida fazendo as contas, certo?
No regime que isso aqui é grande em relação a isso aqui é aproximadamente a frequência natural de oscilação. É como se o sistema oscilasse na frequência natural ômega zero. Tá? Só que, depois de um certo tempo, se existir uma deflexão em y e z, depois de um certo tempo, essas coordenadas vão para zero. Se eu não excito o sistema na direção y ou z, se a coordenada y e z estão desviadas do equilíbrio, depois de algum tempo elas vão para o equilíbrio. Certo? É isso que quer dizer. Então, tem um transitório, tá certo? Depois de um certo tempo, posição média, digamos assim, né? Y e Z da elétron, tá certo? Está no equilíbrio. Né? O mesmo não se pode dizer da coordenada x, porque aqui tem uma excitação externa. Certo? Né? Então, a gente resolve isso, né? Vamos agora admitir algumas hipóteses, certo? Em resumo, nada está acontecendo na direção y e z, então, depois do transitório, essas coordenadas estão na média em equilíbrio. Né? Então, o que acontece com a coordenada x? Né? Bom, aí depende da função E. Né? Função que está... Olhando para cá de novo, cadê a função? Está aqui. Depende de que forma E varia no tempo. Certo? Que forma E varia no tempo. Né? O que a gente quer fazer? Bom, vamos aplicar campos harmônicos. Para cada frequência eu vejo a resposta. De forma o x responde. Certo? Bom, alguma dúvida aí? Claro aí? Certo. Então vamos dividir no regime harmônico. O que a gente quer dizer? Né? Regime harmônico é aquele regime em que o E aplicado é a parte real do fasor E exponencial de J ômega t. No nosso caso específico, a gente tem um EX, né? Então, o E na direção x, que é a componente, é a parte real do fasor E exponencial de J ômega t. Da mesma forma, a coordenada x redonda, ou x itálica, digamos assim, é a parte real do fasor x, certo? Exponencial de J ômega t. Né? Ou seja, no regime harmônico, lembrando, né, tudo que acontece é o quê? Derivada no tempo, sai, entra quem? J ômega. Então, nossa equação diferencial passa a ser uma equação algébrica simples. Né? Então, aqui eu estou colocando... Deixa eu aumentar um pouquinho. Nós temos aí o x redondo real de x, mas nós sabemos que componente y e z estão no equilíbrio, são nulas, né? Só tem a componente x. Então você tem aí, o que acontece? Então fazendo, né, derivada segunda da menos ômega ao quadrado, isso aqui está errado, tá? Isso aqui é menos ômega ao quadrado do campo aplicado, né? Derivada segunda ômega ao quadrado x. J ômega derivada primeira, 3 de gama. E aqui é a frequência natural, que é um parâmetro constante. E aí nós temos a equação algébrica, né? A solução vai dar essa função complexa aí. Ou seja, x fasor, né? É um múltiplo do campo elétrico, um múltiplo é esse Q sobre M vezes esse fator aí. Certo? Então nós temos aí, ou seja, o fasor x. Né? Vou escrever aqui em algum lugar. Então, o fasor x é igual a uma função da frequência. Essa é a coisa mais fundamental nessa discussão. Que as coisas dependem da frequência. Né? Para cada frequência tem um resultado diferente. É isso que torna as coisas como elas são. Né? Isso é o que explica cores, né? Reflexão de luz, transmissão de luz. É essa funçãozinha bem básica que ele está escrevendo aqui. Certo? Esse coeficiente aqui. Né? Nesse caso simples que ele está fazendo. Então, lembrando, ômega é algo da minha fonte coerente. Eu tenho uma fonte de laboratório que aplica a frequência ômega. Né? Isso aqui é conhecido, certo? Ômega zero, gama, Q e M são coisas inerentes à substância por onde passa a radiação eletromagnética.
Q é a carga do elétron, que no caso o elétron é um elemento fundamental, M é massa do elétron, né? Gama é um parâmetro que tem a ver com perdas, e o ômega 0 é uma frequência natural. Então, isso aqui é intrínseco, né? Parâmetros intrínsecos do material. Então, pronto. Temos agora o X, que é o momento dipolo, né? Lembre-se que o momento dipolo tem 3 componentes. Uma delas é Px, né? Então, P na direção X, vou chamar de P, é a carga do elétron, ou a carga do... deixa eu ver como é que eu fiz aqui. É a carga da carga positiva, né? Menos Q, que esse aqui é a carga do elétron negativa, menos Q é a carga do núcleo, digamos assim, vezes a posição do núcleo, certo? Em relação ao elétron, né? Porque lembre-se que a posição da carga é positiva em relação à negativa. O momento dipolo é assim, né? Mais e menos. É isso aqui, e não isso, né? A gente está falando desse elemento. Então é vezes menos X, certo? Carga a carga positiva vezes a posição da carga positiva, que é essa aqui, menos X, né? Então P igual a Q vezes X. Isso aqui, na realidade, é um P fasor, né? Então, você tem agora o momento dipolo, basta... A gente vai fazer tudo aqui nesse lugarzinho aqui mesmo, certo? O momento dipolo se transforma em P igual a... Q... aqui não foi X, né? Então vai ficar menos Q2, não é isso? Não, Q2 sobre M, né? Aqui era X, né? P igual a QX, né? Basta eu pegar Q vezes X. Então ficou Q2 sobre M, né? Então você vai, bom, quem é a densidade de polos, né? Se são N de polos por unidade de volume, está aqui. Basta multiplicar pela densidade, certo? Então tem a polarização induzida nesse sistema. Mais uma vez apaga isso. Multiplica por N, você tem agora a polarização do material. NQ2. Da polarização nós temos o que, né? D igual a ε0 é mais P. Ou seja, a polarização é proporcional ao campo elétrico, porque o sistema é linear, tá certo? Isso aqui é o que? ε0 susceptibilidade, né, se quiser. Isso aqui, né? Mas isso também é o que? ε0 é mais... desculpe. Igual a epsilon menos ε0 vezes 0. Né? Aquela equação que eu falei no começo. Né? Aqui, ó. P é epsilon menos ε0 vezes 0. P é proporcional a E, aqui tem E, o E vai desaparecer, você vai tirar a permissividade, a função permissividade, que é o elemento que a gente está querendo. Certo? Então, fazendo essas contas, a gente tem aí, né? Então, revisitando, né? P é isso aqui, usa essa equação, você tem a função permissividade, e daí a permissividade relativa, né? Que é essa função aqui da frequência. Né? E aí apareceu mais um parâmetro que tem a ver com os parâmetros anteriores, esse ômega P, certo? Acho que está faltando alguma coisa aqui, está faltando ε0 aqui, está errado aqui, está faltando ε0 aqui, é NQ2 sobre M ε0. Isso aqui é chamado de frequência de plasma, tá? Vocês depois deduzam aí, né, essa expressão. É só fazer uma álgebrazinha e fazer isso aí, né? Observem antes de prosseguir, né? A frequência de plasma é um parâmetro importante. Né? Você sabe que todo material, depois, se você aumentar muito a frequência, aumentar, qualquer coisa passa através desse material, né? Ou seja, qualquer coisa passa.
a radiação de frequência altíssima vai passar através, né? Raio-X passa através da gente, não é isso? Né? Porque o que determina isso é essa frequência de plasma. Se você passar dessa frequência, se a radiação passar dessa frequência e uma frequência acima dela, certo? Os materiais começam a se tornar transparentes. Um bloco de metal deixa passar a radiação, desde que a radiação esteja acima dessa frequência. Né? Por isso que raio-X passa através de tudo, a frequência é muito alta, está acima da frequência de plasma. Então, essa é uma das questões. Então, observe, né? Quanto maior a densidade, né, N, certo? Por exemplo, né, um metal tem alta densidade de elétrons livres, né? N é muito grande, certo? Então, a frequência de plasma de metais é alta, certo? Então, para você passar através de metal, você tem que ir para muito alto, né? Só para ter uma ideia, né? Então, isso tem significado. Vamos analisar um pouquinho essa função, né? Essa função aí. Nosso foco é observar isso aqui, certo? A resposta do material tem a ver com esse parâmetro Epsilon. Primeiro, que a função permissividade, quando você tem um campo variante no tempo, é uma função complexa da frequência, certo? Primeira observação importante. Permissividade é algo que é complexo. Tem uma implicação para isso, certo? A gente já discutiu isso. Bom, o que quer dizer complexo? Não quer dizer que se eu for calcular a parte real, deixa eu explorar isso aqui agora para não perdermos esse contexto, né? Por exemplo, nós sabemos que no sistema linear, né, no caso DC, nós estudamos no capítulo lá na eletromagnetismo 1, a gente mostrou que, bom, o sistema linear D é linear com E, certo? Quando você tem agora ômega diferente de zero, ele não está falando um epsilon que é real, ele é complexo, certo? Ele está falando de fasores, né? A gente não pode dizer que D é igual a epsilon mais. Não pode mais. Ele pode dizer que o D-fasor é epsilon vezes E-fasor. Mas quando for calcular os campos reais, não há, essa relação não se verifica. Por quê? Vamos ver por quê, né? Bom, se epsilon é complexo, vamos dizer que epsilon é módulo quase, certo? Digamos que E seja no campo tradicional, seja real, né? Então, D vai ser igual a módulo de epsilon é J psi, certo? Se o campo elétrico é E cosseno de ômega t, quem é o vetor D? A parte real de epsilon E, módulo de epsilon E, exponencial de J ômega t mais psi. Calculando, a parte real disso vai dar o quê? D redondo, né? Vai ser módulo de epsilon cosseno de ômega t mais psi, certo? Então, voltando, né? D é dado por isso e E é dado por simplesmente o número real né? Cosseno de ômega t, certo? Então, aqui a gente vê que o quê? D não é epsilon, quem quer que seja epsilon, né? Ele nem sabe quem é epsilon no caso real, tá certo? Mas D não é proporcional, não é uma função, digamos assim, D não é proporcional a E. Essas são funções do tempo que estão diferentes, por causa dessa fase psi aqui. O epsilon, sendo complexo, defasa o D em relação a E. Certo? Então, se E faz isso, o D vai estar deslocado, né, com uma amplitude diferente, certo? Essa função não é múltipla dessa, elas são diferentes. Então, saiu a frequência diferente de zero, né, para todos os efeitos, não é mais verdade que D redondo é epsilon é redondo. A menos que essa fase seja desprezível. Se a fase for desprezível, a gente vai ver sobre que condições isso acontece. Daí você tem mais ou menos o D no tempo, é proporcional ao E no tempo. Se isso não acontecer, então... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é mais verdade que o D agora é uma réplica de E, certo? Porque as coisas variando no tempo estão deslocadas no tempo, não estão mais
estou mais enfático, né? Então, essa é uma das consequências da função permissividade, ser uma função complexa. E a gente está falando agora de fasor, né? Fasor epsilon, certo? É um fator de escala. Bom, o que mais? Na ressonância, é o que a gente chama de condição de ressonância. É quando a frequência do campo aplicado se iguala à frequência natural do sistema. Né? Então, olhando para a função permissividade, só é fazer isso aqui igual a zero, né? Se eu for para trás um pouquinho, né, é fazer isso aqui. Então, o que acontece? Né? NQ2 sobre M, etc., né? Vai ter um fator J na frente negativo, então isso aqui vai dar essa função aí, que são as constantes que sobraram lá. Mas o que é mais importante, né? P está defasado de π sobre 2 em relação ao campo elétrico. Né? Se o campo elétrico é cosseno, P é seno. Essa condição de ressonância é uma condição que vocês já ouviram falar em física, né? Você variar a frequência. Se você entrar na frequência de ressonância do material, ele vai responder mais fortemente ao campo aplicado. Que nem você está balançando alguém, né, na gangorra, certo? No balanço, né? Se você ficar fazendo esse movimento só na frequência natural de oscilação da gangorra, ela vai ficar cada vez mais alta, certo? Então a pergunta aqui, por que é π sobre 2, né? A condição de ressonância. Né? Então lembre-se, P é a resposta, certo? É o campo aplicado. Então, se você olhar para a gangorra, se você for olhar direitinho, essa condição é quando a velocidade do elétron é máxima, certo? Então, observe a gangorra, né? Está fazendo isso, certo? Digamos que a velocidade do objeto você possa observar. Aqui a velocidade, quando chega no máximo, zero, né? Certo? E aqui ela é máxima, certo? Então, essa condição de defasagem de π sobre 2 quer dizer que é melhor você ficar estimulando aqui do que aqui. Certo? Porque aqui ele para, você tem que fazer uma forcinha. Aqui você pega ele em movimento e já ajuda ele mais em frente. Certo? Então, por isso que dá π sobre 2. Porque é quando a velocidade é máxima, que é mais a ressonância ocorre, então a velocidade, certo? É máxima. E não quando a coordenada é máxima, que é aqui nessa posição. Certo? É no ponto de velocidade máxima. Quando chegar na velocidade máxima, você dá um toquezinho. Você vem junto, você vem com a mesma frequência, né? Fica fazendo isso na mesma frequência. Quando a pessoa vem, você dá um empurrãozinho. Você não tem que dar um empurrão quando ele está parado, mas quando ele vem vindo com velocidade, você ajuda aí. Então essa é a razão de ser π sobre 2. Tá? Esse defasamento na ressonância, né? Quando o estímulo é máximo. Oi? Tem. Algum grau aqui, né? Bom, uma outra... essa função é uma função conhecida, né? Na verdade é uma função, se você olhar, f de x, né? 1 mais... Tira essa constante aqui, né? Mais uma constante qualquer, certo? x2 mais a2, né? São conhecidas aqui, tá? x2, isso aqui é um x2. Quer dizer, aqui não, né? Desculpa. Ainda não, tá? Essa função complexa eu teria que... A gente vai chegar nessa função já já, certo? Porque eu pensei que já tivéssemos feito isso. Aqui ainda é complexo, vamos analisar melhor. Essa função a gente pode calcular a parte real imaginária e obter parte da imaginária da permissividade. Vamos só fazer algumas simplificações. Eu estou com dificuldade no mouse aqui, né? Aqui essa sala é boa, mas o mouse não funciona direito. Essa mesa. Então, a aproximação... bom, mais algumas considerações aqui. Deixa eu fazer isso. Falta essa... Quando você está longe da ressonância, longe da condição de ressonância, ou seja, se isso aqui for grande em relação a isso, certo? Lembre-se, ômega é a frequência,
Gama é pequeno em relação à frequência, mais ou menos, né? Esse produto é muito menor que o quadrado, certo? Então, ou seja, se você puder desprezar isso aqui, você está longe da condição de ressonância, né? Ou para frente ou para trás, né? Está longe dessa condição. O que acontece? Você desprezando isso, a natureza complexa vai embora, fica um número real agora, certo? Aquela fasezinha sai, você pode desprezar, aí você pode dizer que no tempo também o D é uma réplica do campo elétrico, né? Então, longe da condição de ressonância, a função epsilon relativo, né? É isso aqui. Observe, né? Permissividade é 1 mais alguma coisa, certo? Então, nessa aproximação, tá? Então, é um incrementozinho em relação a 1, né? Bom, e mais uma aproximação para a gente poder agora olhar melhor a função permissividade. Se nós estivermos agora muito longe da isso, né? Número real, epsilon. E em torno da ressonância, qual é o comportamento da função? Bom, daí a gente pode fazer algumas aproximações, certo? Então, você tem aí, vou mostrar mais ou menos como é que se faz isso. Epsilon relativo, né? É 1 mais ômega p ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais j ômega gama. Então, se ômega é próximo de ômega 0, a aproximação que se faz aqui é essa. Pega esse quadrado. Isso aqui é o produto da soma com a diferença, né? Na soma eu faço a frequência igual a ômega 0. Certo? 2 ômega 0, né? Aqui também eu pego o ômega e faço aproximadamente igual a ômega 0. Então fica agora só a função, em vez de ser essa diferença ao quadrado, fica só a diferença de frequências aqui. E aí eu obtenho uma função mais simples, né? Epsilon relativo, aproximadamente, né? 1 mais ômega 0 ao quadrado, né? Vai ficar ômega 0 aqui, um outro ômega 0 ali, vai ficar só ômega p ao quadrado. Vai ficar 2 ômega 0 mais j ômega 0 gama, né? E aí eu posso botar esse ômega 0 em evidência, né? Tirei esse ômega 0 daqui, fica só essa função 2 ômega menos e j gama, né? E aí você pode calcular a parte real imaginária, né? Multiplica pelo conjugado e calcula a parte real imaginária, obtém que a permissividade pode ser escrita dessa forma. Veja, isso aqui é adimensional, tá? Parte real chama de epsilon, parte imaginária, epsilon do arlinho, o sinal está embutido aqui. Porque isso aqui vai ser um número positivo, ao se calcular isso aí, né? Então, se você calcular, dá essas funções aí. Essa é chamada aproximação lorentziana, porque isso aqui é uma função, essa função aqui, que é a parte imaginária, é a função lorentziana, que é aquela função que eu falei, né? X ao quadrado mais uma constante aqui, né? A gente pode plotar essas funções e ver mais ou menos o comportamento, tá? Por exemplo, essa função aqui é sempre positiva, tá? Função da frequência, né? Se ômega vai para infinito, isso aqui vai embora, desaparece, tá certo? Tá? Se a frequência é altíssima, você tem isso aqui indo embora, né? Isso aqui também vai embora. O que acontece com epsilon? Igual a 1. Para ômega muito grande, certo? Isso aqui é quadrado, isso aqui é linear, isso aqui dá 0, tá? Então, isso aqui vai virar 1. Qualquer material para frequência altíssima, ele é como se fosse um vácuo. Não é nada, não existe, certo? Ele é transparente. Essa é a interpretação. Vamos olhar aqui o gráfico, fica mais fácil de falar, né? Aqui tem o comportamento para um dado conjunto de parâmetros aí, que no momento, vou ter aqui um número, certo? Vou calcular. Então, observe, né? A função parte real, aqui é exatamente na condição de ressonância, quando tem essa mudança de sinal aqui, tá certo?
é 1 mais alguma coisa, se alguma coisa vira 0, certo? Fica 1 aqui, né? E a parte imaginária. Vamos olhar aqui rapidamente a parte real, né, da permissividade. Observe, né? Abaixo da ressonância do material, certo? Ou seja, para frequências inferiores à frequência de ressonância, o epsilon é maior que 1, né? Certo? Na ressonância, o epsilon é igual a 1. Passou da ressonância, existe uma depressão, certo? Uma depressão e o epsilon torna-se menor do que 1. Isso é chamado a região de dispersão anômala. Anômala porque um epsilon menor que 1 é algo meio estranho, certo? Não é natural, né? A gente sempre sabe que epsilon é maior que 1, né? Certo? Mas lembre-se, existem outras ressonâncias, né? Não só tem essa, eu estou falando de uma só, de um tipo. Mais na frente tem outra que vai aumentar o valor de epsilon. Pode ser que isso aqui seja maior que 1, porque tem uma na frente que levanta o epsilon, certo? Que mais na frente que faz isso, né? Daí a combinação dessa com essa dá algo maior, certo? Mas se só tivesse esse tipo de molécula no material, esse tipo de átomo com esse comportamento, em uma ressonância só, então passou da ressonância, a dispersão, o epsilon nunca é maior que 1, certo? Mas isso aqui depende de um conjunto de outras moléculas, de outros que tem outras ressonâncias, que juntas, a soma desses vários efeitos que vai determinar como é que é o epsilon, certo? Tá? Então aqui é exatamente a ressonância, né? Epsilon maior, epsilon menor. Bom, a parte imaginária, certo? É essa em vermelho, né? É uma função que, se você olhar aqui, deixa eu ver onde é que ela está. Está aqui mesmo, né? Observe que essa função, ela é a função que cai, certo? À medida que esse número aqui aumenta. Esse é quadrado, né? Se ômega é menor ou maior que ômega zero, isso é um fator que aumenta sempre, certo? Então essa função cai em ambos os lados da ressonância. E atinge o máximo exatamente na condição de ressonância. Então, a parte imaginária da permissividade é máxima, o efeito é máximo na ressonância. Como, observando aqui, observe só, por que isso aqui existe? Porque tem viscosidade. Se não tiver viscosidade, ou seja, se não tiver perdas, não há parte imaginária. Tá? Quer dizer que a perda, digamos, né, o efeito de perdas, com toda a frequência, é máximo quando se estiver em cima da ressonância. Se passar numa ressonância do material, ele vai absorver o máximo possível. Tá? Sim, quando a gente fizer a avaliação ao redor do torno da frequência ressonância. Certo. Aí foi que a gente percebeu que vai convergir. Não. Se você tem um campo eletromagnético, então você está... esse material ele tem uma ressonância na frequência, que é esse caso aqui. 9,425 vezes 10 a 15 radianos por segundo, certo? Se eu pegar um campo eletromagnético, um laser, e passar exatamente nessa frequência, ele vai ter a absorção máxima. Ele vai ser... Se você tiver um comprimento muito longo desse material, não sai do outro lado. Se você pegar a frequência do laser e sair dessa frequência para frente ou para trás, ele não vai nem ver o material direito, vai ser pouca perda, certo? Porque quem determina o efeito de perda é quão grande é esse parâmetro epsilon das linhas. E aqui que ele é máximo. Se você sai, o efeito a perda é pequena. A radiação passa sem nenhum problema. Tá? Isso aqui é o que chama de linha de absorção. Né? Aquelas linhas que o pessoal fala, linha de Bound, etc. São essas linhas bem fininhas, bem fininhas. Se você olhar direito, ela tem essa largura aí. Lorentziana, mais ou menos. Tá? Ok? Então, o essencial é entender. Tá? Todo material tem esse tipo de comportamento. Né? Ele vai ter vai ter ressonância, uma não, várias. Ele mostrou que só ele fala sobre um elétron. Né? Ele pode ter vários elétrons com várias frequências naturais e várias constantes de amortecimento. Então isso vai gerar o que exatamente? Um espectro mais generalizado, certo? Desse jeito. Você olhar, né? Isso aqui na realidade é o epsilon linha, certo? Esquece aqui. Então você tem várias funções daquele tipo lá, né? Funções que têm esse comportamento, faz isso assim. A função que faz isso. Antes da ressonância para cima, depois para baixo. Né? O epsilon é aumentado antes e é diminuído depois. Isso é um conhecimento básico fundamental, né? Ele precisa sempre saber. Né? Antes da ressonância, o epsilon está acima do valor nominal dele, né? E acima da ressonância, o epsilon ele está anômalo, certo?
né? Ele teria um comportamento anômalo. Né? E na ressonância a absorção é máxima, ou seja, a função de permissividade, parte imaginária, que tem a ver com a questão de absorção, é máxima. Certo? Então, quando você tem várias ressonâncias, que toda substância é assim, né? Tem várias moléculas, vários átomos, vários elétrons, cada elétron tem seus parâmetros intrínsecos, naturais, né? Então, você vai ter várias, por exemplo, a parte real vai ter várias funções, né? De expressão natural, de expressão anômala. Daí tem a ressonância da próxima ressonância, ela aumentaria o valor aqui, certo? Daí tem a combinação disso com isso, né? Bom? Daí tem outra ressonância aqui, então você tem mais uma vez e vai, certo? Você tem várias coisas, no infravermelho, ultravioleta, em várias regiões espectrais, você vai ter várias... tem materiais que absorvem totalmente qualquer faixa de frequência, uma larga gama de frequências. Quer dizer que tem várias ressonâncias nessa faixa. E a parte imaginária, como é que é? Então você tem as ressonâncias, né, a absorção. Você tem um campo eletromagnético que está nas frequências e não acontece nada, ele passa no material. Passou por aqui e começa a ser absorvido, certo? Aumenta a frequência, já é transparente. Passou por aqui, absorvido. Então você tem absorções conhecidas, né? No infravermelho, né? No ultravioleta, no visível, ondas milimétricas, terahertz, assim por diante. Né? Se você vai para a frequência altíssima, o que acontece? A função vira uma função simples, epsilon igual a 1, raio X. Né? Passa por tudo, certo? Sem problema nenhum. Né? Certo? Bom, e como é que a gente usa esse mesmo modelo para falar de condutores? A diferença de um condutor para um dielétrico é que num condutor os elétrons estão livres, né? No dielétrico eles estão presos aos átomos, né? Certo? Então, se você falar, bom, esse material ele tem elétrons que são livres, né? Qual seria a diferenciação que eu faria em relação ao meu modelo, certo? Se eu olhar lá no começo. O que faz com que o elétron tenda a voltar para a sua posição de equilíbrio é essa força aqui. Tá? Então, se o elétron fosse livre, quer dizer que essa força não existiria, ou seja, frequência natural igual a zero. Tá? Então, a gente pode usar o mesmo modelo para dizer, bom, um condutor é aquele que tem elétrons que tem frequência natural igual a zero. Então, o que mais, né? Eu posso fazer isso, também pode dizer, bom, num condutor, eu quero saber a conexão entre J, né? Fasor, né? Vamos falar do fasor, certo? J, sigma E, né? J, no caso, é a densidade de elétrons, densidade de carga livre, né? Vezes a velocidade média dos portadores. Certo? Isso foi lá no capítulo 4. Né? Isso aqui é a densidade de elétrons, carga do elétron. V é dx e dt. Certo? Então, isso aqui é o J redondo, na realidade. Então, fasorialmente, né, o J seria NQ J ômega X. Tá? Então, como eu já sei quem é X, fazendo ômega igual a zero, eu determino diretamente, e esse X é a função de E, né, eu determino diretamente a condutividade do material. Eu já tenho a resposta. Basta fazer ômega igual a zero. Basta calcular J ômega X que eu vou ter a condutividade, né? Então, basta fazer ômega igual a zero, não está aqui mais presente ômega zero. Então, você tem a função J, a função de E, porque isso aqui já é X, a função de E. Então, você tem a condutividade, que também é um número complexo. Né? Bom, para a frequência, só para a gente ver se isso faz sentido, né? Vamos olhar para essa função. Se ômega for para zero, ou seja, no regime DC, a gente deduziu lá no capítulo 4, o que acontece? Para ômega muito pequeno,
Certo? Esse termo aqui é muito menor do que esse aqui, certo? Gama ômega, né? Que é ômega ao quadrado aqui, certo? Então esse aqui pode ser desprezado. Então, para ômega tendendo a zero, se obtém o quê, né? Esse ômega vai embora, ômega cancela com ômega, e você tem aí tem um J a mais aqui. Não, tá certo. O J cancela, né? Aí fica o quê? NQ2 sobre M gama, né? NQ2 sobre M vezes gama. Ômega cancela, J cancela. Que é o quê, né? Gama é um inverso de tempo, chamado de tal C, dá exatamente essa função aqui que nós conhecemos, que é a condutividade que a gente deduziu lá no capítulo 4. Né? Certo? Então, olhando dessa forma, né? A gente faz isso. Bom, existe uma segunda forma de fazer isso, esquece que tem condutividade, certo? Atribua as propriedades de transporte do material à função de permissividade. Né? O que acontece? Como eu falei, fazendo ômega igual a zero, qual é a permissividade relativa para o material de frequência natural zero? Né? Vai dar essa função aqui, certo? Então é como se o material condutor tem uma permissividade dada por isso aqui, certo? Em baixas frequências, se a gente calcular, né, a gente calcula isso aí direitinho, tá certo? Vou só passar rapidamente aqui. É como se um material condutor tivesse uma permissividade efetiva, que é a condutividade do material sobre a frequência ômega. Certo? Então, você quer colocar a condutividade na propriedade de permissividade do material, basta dizer que o material tem um material tradicional, né? Certo? Material tradicional, certo? Eu digo que o material vai ter uma permissividade sendo mais ou menos permissividade do vácuo, né? Que o efeito de dispersão é pequeno, mais uma parte imaginária que é essa aqui, certo? Mais J, menos no caso, né? Sigma sobre ômega. Se eu sei a condutividade do material, é como se ele tivesse isso aqui. Se você sai um pouquinho de ômega igual a zero, material condutor, ele vai ter uma permissividade efetiva dada por isso aqui. Você pode tratá-lo como um meio que tem permissividade dada pela expressão. Ou você separa a condutividade, diz que ele não tem essa parte imaginária e bota na condutividade o efeito da condutividade, ou tira a condutividade e deixa tudo na permissividade. Porque é tudo a mesma coisa, é a resposta do elétron no campo aplicado. Sejam eles livres ou ligados. Né? A gente pode botar tudo na mesma função. Certo? A gente vai ainda voltar a isso mais depois, estou passando isso mais rapidamente, certo? Muito bem. Então, essencialmente, o que ele mostrou? Né? Que no material qualquer, certo? A permissividade ela é complexa, tem uma parte real, epsilon, que varia com a frequência, e uma parte imaginária, isso aqui é epsilon relativo, tá? Que é negativa. Isso tem uma razão de ser, certo? No material tradicional, né? A gente está falando de materiais ativos, materiais tradicionais, passivos, né? Então, isso aqui, naturalmente, é dado por essa expressão, e isso aqui é negativo. Vamos ver agora que isso tem que ser negativo mesmo, certo? Por quê, né? Porque se não fosse negativo, violaria uma lei, né? Não seria perda, seria ganho, certo? Então, isso aqui tem que ser negativo. Tanto é que vocês veem que a função permissividade, ela é positiva mesmo, né? O menos epsilon do Arlinha, certo? A função epsilon do Arlinha é positiva, né? Então, menos epsilon do Arlinha é, de fato, negativo. Função quadrática, né? Então, vamos falar agora sobre esse novo enfoque, né? A gente falou teorema de Poynting, né? Em geral, regime harmônico, certo? Não falamos do tipo de meio, né? Vou falar agora teorema de Poynting em meios lineares. Meio linear, né? Então, o que eu falei no começo da aula, né? Essa natureza da função que representa o material, que no caso elétrico é a permissividade ser função da frequência, e ser esse tipo de função que tem ressonâncias, né? Isso foi feito por causa elétrica, né?
Mas a mesma coisa acontece para materiais magnéticos. Uma permeabilidade de um material magnético vai ser o quê? Uma função complexa da frequência. Vai ter uma parte imaginária que é negativa, e perto de uma ressonância vai ter aquela resposta máxima da parte imaginária, ou seja, máxima perda. Tá? O que mais? Vai ter a dispersão anômala, abaixo da ressonância um comportamento, acima é outro. Abaixo minha tradicional, acima ele muda, ele vai ser reduzido, mesma coisa. Porque aí vai ter que entrar com um dipolo magnético, como é que ele responde a um campo magnético e fazer a mesma coisa, vai obter o mesmo resultado. Certo? Bom, então vamos admitir que nós temos um meio linear em que o epsilon relativo, né, ou epsilon sobre epsilon zero, seja dado por epsilon linha menos j epsilon das linhas, e a permeabilidade também, né? Mesmo tipo de função, né? É complexa porque é mesmo efeito, certo? E vamos dizer que o material possa ter uma condutividade. Vamos separar, tá certo? Não vamos colocar a condutividade aqui no epsilon da linha, não. Vamos separar a condutividade de uma coisa, permissividade, perdas dielétricas ou perdas magnéticas separadas. Bom, o que acontece com o teorema de Point? A gente tem que analisar os termos que aparecem no segundo membro do teorema de Point, né? A gente vai olhar aqui, certo? Bom, então alguns casos, né? A gente analisar. Meio não condutor, epsilon e mi reais. Como é que epsilon e mi são reais? Pode ser que um seja real, outro não seja. Eu estou só analisando. Pode ser que seja epsilon complexo e mi real, e assim por diante. Vamos admitir só alguns cenários aqui, né? Não condutor, então não tem densidade corrente, ou seja, sigma igual a zero, né? Aqui são os termos que aparecem no teorema de Point lá, né? O fasor D conjugado, né? Que é epsilon conjugado é conjugado, mas só que epsilon é real, então epsilon conjugado é igual a epsilon, né? Mi também é B conjugado, é mi conjugado H conjugado, né? Então a gente joga isso nos termos do teorema de Point, do lado direito, né? Tem termo de energia, termo de dissipação. Então o que nós temos, né? Aquela parte lá, integral de J, né? É J conjugado, né? Se eu não estou esquecido. Tem um termo lá que é integral de EJ conjugado dV, 1/4 tem pressão, né? Isso aqui vai dar zero, né? Esse termo não existe. Energia elétrica, né, média, certo? Vai dar esse termo aqui, certo? Meio linear, né? O epsilon é real, certo? E a energia magnética média vai dar μH. Se você jogar isso no teorema de Point, a gente pode calcular quem é a parte real do fluxo de potência para dentro do volume, né? Bom, a parte real vai dar zero, porque esse é o termo que tem J ômega, que multiplica essa diferença de energia aqui, né? Deixa eu ver se eu trago o teorema de Point aqui para a gente ver. Só a gente lembrar, né? A gente está olhando para essa função aqui. Eu vou botar talvez algum sinal errado aqui, mas só para a gente... É isso aqui, ó. O fluxo para dentro do material, né? É aquela parte, 1/4, né? É J conjugado. Daí tem mais um termo, mais ou menos, que eu não estou lembrado, certo? A pessoa quer mais, né? J2 ômega. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui algum lugar fácil. Foi como você acha que é menos, né? Rapidinho, peraí, né? Acho que é... Cadê, rapaz? Menos. Análise que é o fluxo para dentro, né? Ah, não, está aqui já. Não, está aqui. O menos é por causa disso. Eu esqueci de dizer. É o menos, né? Então, dá menos
J, diferença, né, das energias médias elétrica e magnética. WE menos WM, de forma bem simples, né? Isso aqui é um integral que envolve o produto escalar de D, E com D conjugado, né? E B com H conjugado, né? Certo? E 1/4, integral de volume, né? Então é isso que a gente está analisando. Bom, quais são as implicações para alguns cenários? Caso 1, densidade corrente igual a zero, né? Esse termo vai embora, certo? E esse termo aqui é puramente real, que a gente acabou de concluir, né? Esses são puramente reais, porque epsilon e mi são reais. Ou seja, a parte real disso aqui está zero, né? Isso aqui é puramente imaginário. Então, o que acontece? Num meio que não tem condutividade, epsilon e mi são puramente reais, o fluxo de potência para dentro de um volume é zero. Ou seja, o volume não dissipa, um meio linear não dissipa a potência eletromagnética. O que entra, sai. Certo? Entra X, sai X. Certo? Uma perda. Certo? Se você calcular a parte imaginária, você tem o fluxo de potência reativa, né, para dentro do material, que é dado por esse termo, essa diferença aqui. Se houver diferença, havendo diferença, né, então você tem potência reativa para dentro do material. Certo? Você tem capacitiva ou indutiva, certo? Depende de quem é mais elétrico de magnético, é potência reativa que flui é negativa, né? Parte imaginária, né? Se é mais magnética do que elétrica, indutiva, certo? A carga é indutiva, né? Tem toda aquela terminologia que vocês conhecem, tá? Vou botar para lá. Bom. Então, esse foi o caso 1, né? Caso 1, meio no condutor é epsilon reais. Vamos fazer outro caso aqui. Caso 2. Meio condutor satisfazendo a lei de Ohm, né? Sigma epsilon reais. Então, se a gente olhar para a expressão, aqui aparece um termo, né? Sigma real, né? Módulo de E ao quadrado. Tem totalmente real esse termo. E se epsilon e mi são reais, isso aqui é totalmente real também, né? Você tem puramente imaginário esse termo. Então, a parte real disso agora é esse termo aqui, certo? Se o meio tem condutividade, a potência que flui, né, agora para dentro do material, a potência ativa, que é a parte real, é positiva. Então, o material dissipa, certo? Alguma coisa é perdida, né? Não quer dizer que perde tudo, mas perde uma parte. Então, a radiação eletromagnética do material que conduz vai perder um pedaço. Certo? O que sai vai ser menor do que o que entra. Porque esse número é positivo, certo? Quer dizer que o que está indo para dentro está sendo consumido. Essa é a razão, certo? Bom, caso 3, meio condutor satisfazendo a lei de Ohm, com sigma real, epsilon e mi, agora complexos. Certo? Porque no primeiro caso você avaliou a parte imaginária, foi também. No caso 1, não. No caso 1 não tinha parte imaginária. Sigma era zero. Caso 1, você está falando? Sim. Caso 1... Assim. Aqui, sigma era zero. Epsilon e mi reais. Não tinha parte imaginária. Certo? Então não tem consumo de potência. Certo? Então, o caso 2 foi sigma não nulo, ou seja, condutividade, mas ainda epsilon e mi reais. Ou seja, não tem nada de elétrico nem magnético envolvido. Daí, a consumo de potência tem a ver com a condutividade, certo? Né? Vamos para o caso 3 agora. Meio condutor. Sigma real, né? Epsilon e mi complexos. Quer dizer, epsilon e mi tem parte real imaginária. O que vai acontecer agora? Bom, aí tem que tomar mais cautela para calcular. Certo? Se a gente jogar agora epsilon e mi dado por essa expressão, a energia elétrica também é complexa, né? Tem a parte real imaginária. E lembre-se que a gente vai ter lá, tem, por exemplo, esse J aqui, mas tem o menos J 2 ômega vezes esse J, que dá um número real, certo? Vai aparecer também menos J 2 ômega vezes esse menos J, que dá também um número real.
Então, se a gente calcular direitinho, certo? E separar a parte real imaginária, o que nós temos? A parte real da potência que flui para dentro do material vai ter esse termo aqui, de natureza elétrica, e algo de natureza magnética, certo? Esquecendo um pouquinho esse termo temporariamente, olhando só para a parte elétrica, é como se efetivamente o material tivesse uma condutividade maior, né, por esse fatorzinho aqui. Certo? Então isso aqui claramente mostra que, outra coisa, né, e vem para cá, magneticamente, se tiver parte imaginária, existe, se não tivesse esse termo aqui, por exemplo, né, fosse só isso, quer dizer que o material dissipa energia eletromagnética de algo magnético, perdas magnéticas. Então, Mi duas linhas representa perda magnéticas. Epsilon duas linhas representa perda elétrica. Se eles forem negativos, não representariam perda, representariam ganho. Então, eles têm que ser, para materiais tradicionais passivos, eles são ambos positivos, para dar perda. São da perda mesmo, certo? Ok? Então, essa é a conclusão. Então, isso é mais fundamental, né? Todo material tem uma permissividade ou uma permeabilidade complexa. Se o material é passivo, a parte imaginária dessas funções é sempre positiva e elas representam essencialmente perdas. Certo? Você pode calcular a perda sabendo essa parte imaginária. Quanto vai ser perdido de energia eletromagnética, basta saber esse parâmetro. O que mais? A perda, outra coisa importante, aumenta com a frequência, em princípio, certo? Mesmo que essa função equivale com a frequência, mas tem um fator que tende a fazer com que as perdas sejam maiores quanto maior for a frequência. As perdas efetivas aí, certo? Okay? Aqui também, perda magnética. Quem aparece aqui é um ômega, certo? Aumenta com a frequência. Então, a engenharia é saber realmente entender bem essas funções, né? Por que se evita usar condutor, né, de determinado material, não adianta você fazer um condutor preenchido totalmente com material de preço alto, né? Você pode ir só na camada mais externa, né? Ou seja, a radiação fica mais confinada perto da superfície, né? Então, existem várias implicações dessas funções que precisa ter familiaridade. Muito bem. Bom, como é que se dá propagação em meios lineares, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, em meios lineares, você tem aí funções de permissividade e permeabilidade, pode ser escrito dessa forma, e nós sabemos muito bem quem são essas funções, né? Epsilon e Mi relativo, certo? Nós sabemos o comportamento delas, sabemos que elas podem ter uma parte imaginária significativa ou não, que longe da ressonância a gente pode desprezar essa parte imaginária, aí não vai ter muita perda, certo? Mas vamos ver de que forma essa perda aparece, né? Na propagação de uma onda eletromagnética dentro do material, certo? Bom, o que a gente faz nas equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell envolvem fasores, né? Vamos tirar aí, por enquanto, a condução, tá certo? Vou apagar isso aqui. A gente joga, se quiser, o efeito de condução, a gente joga aqui dentro, a gente sabe que a gente pode fazer isso. Efeito de condutividade a gente pode jogar na parte imaginária, certo? Se quiser, né? Então, por enquanto, esquece a condutividade um pouquinho, faz de conta que tudo está representado na parte imaginária da permissividade elétrica, né? Se tiver alguma coisa magnética, está lá na permeabilidade magnética. Mas, essencialmente, as equações de Maxwell não estão alteradas, né? Basta você tirar Mi e botar, que B agora é MH, né? Meio linear, certo? No regime fasorial. Basta botar Mi no lugar aqui, certo? Né? Divergente de D igual a zero, mas D igual a Epsilon é. Epsilon não depende das coordenadas, mesma coisa, certo? E aqui aparece um Epsilon, né, das equações. As equações não mudam em nada, basta só mudar os constantes. E aqui a equação de Helmholtz para EH, certo, passa a ser uma equação muito semelhante.
em que K agora passa a ser esse parâmetro aqui, eu vou botar um N barra vezes K0. Quem é N barra? Bom, N barra porque lembrando, né? K0, né? Ela é ômega raiz de μ0 ε0, certo? O K passa a ser agora ômega igual a μ epsilon, né? Se você quiser, fica K igual a ômega raiz de μ0 ε0 vezes um fator μ relativo, epsilon relativo. Isso aqui é aquele número de onda do vácuo, certo? E aparece um fator que é a raiz quadrada desse produto, que é um número adimensional, certo? Isso aqui é o que a gente chama do índice de refração complexo, chama de N barra. Tá? Tá? Isso aqui pode ser real, né? Se for real, é o índice de refração tradicional de ótica que o pessoal usa, certo? Tá? É só um parâmetro. Né? Se não for real, então a gente tem que levar em consideração. Né? E vamos escrever aqui, tá certo? Suponha que você consiga extrair essa raiz quadrada, né? Então vai dar essa função que tem parte real, parte imaginária. Mais uma vez, um sinal importante aqui, que quer dizer que isso tem que ser positivo para ter dissipação. Né? Vai ver já por quê. Né? Mas aí, o índice de refração complexo, né? Vou chamar de N, isso é uma terminologia que o pessoal de ótica usa, certo? O pessoal de baixa frequência usa a permissividade relativa, não usa índice de refração. Né? Mas a permissividade relativa, é esse produto aqui, relativo, né? Muitas vezes a parte magnética não aparece, né? Ou seja, supõe que μ relativo seja 1, né? Geralmente a resposta é mais elétrica, né? Daí a permissividade relativa, né? Esqueça que é complexo, é N2, né? N barra ao quadrado, certo? Se μ for 1, né? Então o pessoal usa permissividade, ou constante elétrica na raiz de epsilon, né? Relativo, certo? Também, né? Existem outros parâmetros, certo? A gente vai usar esse nome, mas isso aí depende de cada região de trabalho, né, do espectro eletromagnético. Cada um usa o parâmetro que é mais fácil de ter acessibilidade do parâmetro, certo? Por exemplo, o pessoal de ótica sabe, o vidro tem índice de refração 1.5. Todo mundo sabe isso. Né? Índice de refração do vidro é próximo de 1.5. Índice de refração da água é próximo de 1.333, certo? Então, já está na ponta da língua o pessoal que trabalha com essas coisas. Né? Então, em baixa frequência, o epsilon relativo da água é 80, né? Essas coisas são conhecidas. Tá? Mas vamos usar essa terminologia porque a gente está falando de onda, né? Então, a gente vai usar índice de refração. Certo? Vou olhar aqui algumas coisas. Então, os nomes, né? Índice de refração do material. Ou seja, N barra é o índice de refração complexo, né? É isso aqui é complexo, de forma mais geral possível, em que a parte real é chamada de índice de refração e a parte imaginária é chamada de coeficiente de extinção. Né? Lembre-se, todo mundo aí é adimensional, né? Então, como é que se dá propagação no meio tradicional, sem perda, né? Bom, basta fazer N barra igual a N. O vetor de onda se torna nk0 vezes o vetor unitário. Basta jogar nas equações de onda plana, que a gente já sabe. Só é pegar K, fazer nk0u, certo? E você tem aí os vários parâmetros da onda plana, né? Aqui é a constante de propagação, passa para ser nk0, né? Certo? Aqui é a forma canônica da onda plana. Comprimento de onda do material é 2π sobre o número de onda, mas o número de onda agora é n vezes k0, vai ser lambda do vácuo reduzido de um fator n. Então, a índice de refração do material é reduzido, se ele tem uma índice de refração n maior que 1, em geral, né? Certo? Por isso que a gente falou, né? Olhando aquela funçãozinha que a gente falou, né? N é 1... Esqueça um pouquinho o μ, né? N é raiz de epsilon linha, digamos assim, certo? Sem perdas. Né? Se você olhar para a função, N maior que 1 nessa região, que é a região tradicional. Acima da ressonância, N é menor que 1, que é anômalo, certo? Né? Então, a gente
como eu falei, tem as outras ressonâncias que fazem que, em geral, a N seja sempre maior que 1, porque as caudas das ressonâncias da frente aumentam, né, a cabeça, digamos, da ressonância de trás. Né? Então, soma todo mundo, fica maior que 1. Velocidade de fase no material, se for calcular, é a velocidade da luz sobre N, é reduzida, certo? Mas se fosse na dispersão anômala, seria V maior do que C. Por isso que é anômalo. Velocidade de fase maior que a velocidade da luz, certo? Bom, e podemos calcular aí agora o campo magnético, tem essas contas aí, mas se a gente fizer, certo? O resultado é o mesmo, né? A forma canônica, certo? Campo magnético é 1 sobre a impedância, esse produto vetorial, exponencial menos jkx, lembrando que K é igual a N, K0, né? Na realidade é real que eu estou falando, né? NK0, né? Eu falei para um meio sem perda, né? Meio sem perda, em que N barra é real, certo? Certo? Então fica tudo muito semelhante ao caso no vácuo, né? A impedância de onda, né, que é a razão μ sobre epsilon, é a impedância do vácuo, 377 ohms, vezes o fator de escala dimensional aí. Essa é a razão. Né? Então, ou seja, não tem nenhuma diferença essencialmente no caso meio linear e meio em vácuo, né? São as mesmas expressões. O número de onda é reduzido de um fator n, né? O número de onda é aumentado de um fator n, velocidade de fase é reduzida de um fator n. Isso é sobre n. E a impedância tem uma ligeira alteração, que é essa razão aí. Certo? Bom, e se o meio tiver perda, né? Vou fazer uma análise aí mais ou menos quantitativa, né? Só para ver as características essenciais de um material que tenha perdas. Bom, o campo elétrico ele teria uma função, né? Suponha que você injete no material um material qualquer, certo? Representado aí por uma função N menos JK. Né? Você vem com a onda eletromagnética nessa direção, digamos que essa direção Z. Aqui você sabe que o campo é de forma escalar, né? É zero exponencial de menos J K0 Z, né? Quando entra aqui, ele passa a ser o quê? É zero exponencial de menos J N, né? É multiplicar por N aqui em cima, certo? K0 Z. Então o que acontece com o campo elétrico da onda, né? O campo elétrico da onda vai ter esse fator agora, né? É zero exponencial de menos J, vamos botar a função aqui dentro, N menos J K K0 vezes Z. E vamos agora quebrar em parte real imaginária, certo? Menos J com menos J dá menos, número real. Menos K, isso não é um K não, isso é um K, certo? K0, lembrando, isso é adimensional, né? Daí tem a parte oscilatória, né? Que essa é a parte que dá uma senoide na direção Z, certo? NK0Z. Isso aqui é o que nós já tínhamos antes, é o número de onda que depende da parte real. Agora aparece um fator, que fator é esse? É o fator exponencial decrescente. Quer dizer que a onda, à medida que ela se propaga, né, a amplitude dela vai caindo exponencialmente, certo? Ou seja, vai desaparecendo, né, o material. Fazendo isso, né? Se o material for muito longo, né, não sai nada do outro lado. Então, o que acontece? Existe dissipação, perda. Isso aqui está esquentando o material. Essa campo eletromagnética está esquentando eventualmente o material. Isso é só por causa de perda de elétrica. É o fato daquele termozinho de atrito viscoso, né, que são aquelas colisões das moléculas. É isso que causa isso acontecer. Né? Aquele termozinho complexo lá, a força viscosa é que causa isso aí. Se ele não existisse, a onda passaria
não atenuada. Isso é que a gente chama de atenuação, certo? Tá? Então, o campo é atenuado, consequentemente, se a gente for calcular, né? Pode chamar esse fator aqui, né? Esse fator é comprimento a menos 1, chamado de a constante de atenuação de amplitude, kappa K0. Né? Depois de um comprimento L igual a 1 sobre alfa, né? A amplitude caiu de 1 sobre L. Tá? Então, sabendo quem é kappa, ou seja, sabendo a função permissividade, a gente sabe, por exemplo, qual o comprimento de material que vai dissipar toda a onda eletromagnética. Né? Certo? Se a gente olhar para o vetor de Poynting, certo? O vetor de Poynting, né, é aquele 1/2 de E vetorial H conjugado. Né? Se a gente calcular o vetor de Poynting, a gente pode calcular o campo completo, né, mas não vai fazer isso agora. Mas só lembrando que o S é proporcional ao quadrado do campo. Né? Que H é uma impedância vezes o campo, S é proporcional ao quadrado do campo, do módulo quadrado do campo, aliás. Né? Módulo quadrado do campo, isso aqui dá 1, dá módulo disso ao quadrado. Né? Então, S, se você for olhar, é uma função que tem seu valor inicial na entrada no meio, não importa quem é, isso aqui vezes 2, né? Menos 2 ao fazer. Então, a potência eletromagnética cai, certo? Se entra aqui S, depois do comprimento L, sai do lado de cá quanto? Se entra S0, sai do lado de cá S0, menos 2 alfa L. Então, se você multiplicar pela área, então a potência, o ΔP foi S0 vezes A, menos o que saiu, S0 vezes A, exponencial de menos 2 alfa L, certo? Então, existe uma potência consumida, absorvida pelo material, dado por isso aqui. Você perdeu essa quantidade de potência. Então, onde foi? Bom, exatamente foi as colisões que eventualmente aquecem o material. Muito bem. Vamos agora só brevemente falar sobre um outro efeito importante, né? Associado ao fato da permissividade variar com frequência, que é o que a gente chama de dispersão. Certo? A gente vai falar isso assim de uma forma qualitativa, porque realmente não dá para a gente fazer esse tratamento que está detalhado no livro, né? Nesse curso. Certo? Se a gente vai aprofundando, vocês vão ver isso em outras... Vão ver isso talvez em comunicações, né? Principalmente em comunicações, deve falar sobre dispersão. Certo? Mas o que é dispersão, né? Ora, se você tem... você sabe que a gente, por exemplo, em comunicações óticas, né? A gente manda pulsos de luz, certo? Bits 1 e 0, né? Através de um canal, certo? Então você tende a mandar pulso, né? Um pulso no tempo, tá certo? Tem uma largura tal, digamos assim, né? Ele tem um espectro de frequência mais ou menos de uma largura da ordem de 1 sobre tal. Tá? Isso é conhecido na teoria de telecomunicações, né? Isso é conhecido, certo? Quer dizer o seguinte, é como se, para eu compor esse pulso, certo? Digamos que o espectro dele esteja no regime de frequências, né? A distribuição de componentes de frequência é também um pulso de largura delta ômega. Né? Isso pode estar em torno de uma frequência ômega igual a 0, certo? Mas o fato é que tem essa largura. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu compor esse sinal, eu somo vários harmônicos de frequências continuamente variadas dentro dessa faixa, com essas amplitudes desses harmônicos. Né? Senoide 1 com uma amplitude pequenininha nessa frequência, senoide 2 uma amplitude maiorzinha nessa frequência, senoide 3, e somo todo mundo, faço uma integral de Fourier, certo? Ou uma série de Fourier,
no caso do integral de Fourier, né? Eu posso reconstruir o sinal no tempo somando esses senoides. Né? Ok? Ora, para você passar informação para o outro lado, você vai usar uma dada tecnologia, certo? Bom, se eu usar a tecnologia de fibras óticas, eu tenho que fazer com que algo de baixa frequência, por exemplo, voz, né? Voz, o espectro de voz vai até 20 kHz, né? Como é que eu vou passar 20 kHz numa fibra ótica, certo? O que eu faço? Eu modulo com luz, que luz passa através da fibra ótica, eu boto a informação dentro da luz, modulo impulsos, daí você tem esses pulsos com a informação, faz digital talvez, né? Depois recompõe. Mas essencialmente, o que você faz é pegar o seu pulso e modular em frequência, modular com a frequência. Você tem isso aqui, certo? Então você não está mais em torno da frequência zero, você está em torno da frequência ômega C da portadora. Tá? Então o espectro de algo modulado, né, para passar, por exemplo, via satélite. Para transmitir via satélite tem que ir para alguns gigahertz. Então tem que modular baixa frequência com frequência de gigahertz para poder ir, a tecnologia poder ser usada. Né? Se eu quero passar no guia de onda, ele tem que passar naquela frequência de corte daquele guia de onda gigahertz. Tem que modular na frequência de gigahertz. Daí tem gigahertz mais algumas frequências que são da informação. Tá? Então, essencialmente, né, se eu agora tenho um pulso modulado, ele vai ter agora um espectro de frequência em torno da frequência da portadora. Certo? Em geral, isso aqui é muito maior do que a largura de banda da informação. Por exemplo, passar em micro-ondas, né? Alguns gigahertz, isso aqui é voz, 20 kHz. Tá? Então, 20 kHz em relação a 1 GHz, por exemplo, né? É um milésimo, um pouquinho menos de um milésimo, é muito pequeno, certo? Ok? Ou seja, então, em geral, quando você transmite informação através de um determinado canal, usando uma dada tecnologia, seja ondas médias, ondas curtas, VHF, o que quer que seja, a informação tem uma banda estreita, geralmente, em relação à frequência da portadora. Né? É quase todo mundo na mesma frequência, mas existem diferenças. Né? O fato é, o sinal ele tem um espectro de frequência que tem largura, em torno de um valor central, e é como se o seu sinal fosse composto de várias senoides de frequências que variam, né, desse valor aqui, né, até esse valor aqui, de ômega C menos alguma coisa, que é dessa ordem, né, até ômega C mais alguma coisa. Tá? Mas o fato é que a velocidade de fase é dada por C sobre N. N, por sua vez, é uma função da frequência. Ora, se seu sinal entra no meio, certo? Entra no seu canal de comunicação. Né? Cada componente de frequência tem uma velocidade a mesma, né? Daí entra no material dispersivo. Dispersivo quer dizer que a informação depende da frequência. Então, cada componente de frequência viaja a uma velocidade diferente. Certo? Então, você tem, quando você chegar no final, você chegou em tempos diferentes, você vai recompor, você distorceu a informação. Então, é isso que chama de dispersão. Engraçado que dispersão, na verdade, é como o nome indica. O pulso ele dispersa mesmo, ele começa a fazer isso, se alargar, certo? Né? Então, esse é o que a gente obtém. Tem uma análise aí, mais ou menos, de Fourier, certo? E a gente não vai explorar nesse curso, mas aí, se quiser ver qual é a conta necessária para chegar a esses resultados, está mostrado aí. Mas o fato é o seguinte, que se você tem um pacote, né, um pulso modulado, certo? Você transmite ele num canal de comunicação, ele vai dispersar, ele vai sair distorcido, certo? Essas senoides, certo? Se você botar algumas frequências, viajam com a velocidade de fase. Isso aqui, na realidade, é ômega sobre a constante de propagação. Eu vou chamar de beta, tá? Menos J, beta Z, para ele não confundir com K e K0, certo? Beta é NK0, certo? Né? NK0, é o K, vou chamar de beta, né? Isso aqui é tempo a menos 1, beta é metro a menos 1, então a velocidade de fase é dada por isso aqui, certo? Então, as senoides viajam na velocidade de fase.
Mas o pacote, o centroide do pacote, viaja com o que a gente chama com uma velocidade de grupo, certo? O centro do... Se você conseguir comparar ele com... Se a distorção não for violenta demais, de forma a distorcer tanto o sinal que você não sabe mais o que ele é, se você consegue definir onde é que está o centroide dele, certo? Então esse centroide vai ter viajado na velocidade de grupo, que é mostrado aqui, que ela dá, né, para pequenos espectros estreitos, certo? De ômega de beta, ao invés de ser ômega sobre beta, né? Então a velocidade do pacote da informação é de ômega de beta, e não a velocidade de fase. A velocidade de fase é cada harmônico, cada onda idealizada, onda plana infinita, né, que ocupa todo o espaço, viaja a velocidade de fase. Mas o pacote, a informação, é a velocidade de grupo, certo? Então, esse... Diga. Isso. Vou mostrar aqui já o efeito, certo? Mas isso aqui é importante. Então, para a gente saber como é que o material responde, observe, tudo vem... De onde vem essa coisa toda, né? Vem dessa coisa que a gente chama de dispersão material. É o fato do epsilon depender da frequência. Só isso. O fato dele responder para aquela frequência responder diferente. Em N depende da frequência. Velocidade de fase depende da frequência. Então isso aqui depende da frequência, então você vai ter dispersão. E o centroide viaja com velocidade de grupo, que também varia com a frequência, certo? Então, se isso você tiver uma banda muito larga, você vai distorcer tanto o sinal que você não sabe mais quem é o sinal. Você não sabe mais o que é a velocidade de informação, certo? Então, essas coisas são observadas no diagrama de dispersão. Basta você fazer a função ômega versus beta do material, né? Se ele fosse não dispersivo, isso aqui seria constante, a velocidade da luz do vácuo, né? Tá? A gente vai ver, por exemplo, tem materiais que a gente vai ver que tem uma coisa chamada dispersão de guia de onda. A gente vai mostrar. O guia retangular tem uma dispersão assim, ó. Certo? Que para beta muito grande, ou ômega muito grande, tende a ser velocidade... Veja, essa razão aqui, ômega sobre beta, né, seria essa tangente desse ângulo aqui, certo? No caso da reta. Mas no caso desse material com essa dispersão aqui, certo? Ele seria a derivada, né? Aliás, a velocidade de fase seria ômega, esse valor aqui, sobre esse valor aqui. Que é maior, essa declividade é maior do que essa. Então a velocidade de fase aqui é o quê? Maior do que a velocidade da luz. A gente vai ver que no guia de onda retangular, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Né? Mas o de ômega de beta, que é isso aqui, tem a declividade menor que a velocidade da luz, que é a velocidade de transporte de informação, que é isso aqui. Certo? Isso aqui quer dizer que cada portadora viaja nessa velocidade aí, certo? Né? E isso aqui quer dizer que a informação viaja nessa velocidade. A gente vai ver o que quer dizer isso, certo? Vou fazer umas ilustrações aqui. Eu vou ter que pegar... Deixa eu ver se está aqui, tá? Deixa eu ver se está aqui, senão eu vou ter que pegar lá no... Tem que botar um disco aqui agora para fazer isso. Deixa eu ver... Não está aqui. Deixa eu colocar um disco aqui. Vou tirar esse cara. Desnecessário. Deixa eu fazer uma operação aqui para ele mostrar uns vídeos, para ele poder ver essa questão aí. A gente viu o quê? Vai bem. Capítulo 10. Veja, a gente está falando aqui de dispersão material, né? Essa coisa que eu estou falando aqui é algo que é chamado de dispersão de guia de onda. Certo? O fato de ter uma estrutura que confina o campeonato magnético faz com que haja dispersão também. Certo? Mas a dispersão pode ocorrer assim, né? O efeito é forte perto da ressonância, né? É quando o N começa a mudar muito. Certo? Você sai da ressonância, o N praticamente não varia com a frequência. Então, você está perto de uma ressonância, certo? Esses efeitos têm que ser calculados, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui essa... Onde é que está? Peraí.
Acho que está aqui, peraí. Está aqui, pronto. Primeira questão da velocidade de grupo, né? Tem pacotes aí de... Não dá para ver direito, mas no vídeo vai ficar mais fácil, certo? Então, você tem aí um pacote, um pulso modulado em frequência, né? Vários pulsos, certo? Isso a dispersão é muito pequena aqui, no caso, né? Então, o que acontece? Você, quando olha ele se mexer, você está vendo o pacote com uma velocidade parece que é lenta e as senoides mais rápidas dentro, né? Certo? A frequência aportadora, certo? Que aqui está com a velocidade de fase, está se mexendo, mas ela não está levando informação. A velocidade, a informação é levada pelo centroide desses pulsos aí, certo? Se tivesse um só, você veria ele claramente se mexendo, e você veria dançando por dentro a senoide, né? Ela deslizando dentro do pacote, mas ela não está levando informação, o que está levando é o grupo né? Então, esse é o efeito que diferencia. A fase, a velocidade de fase é uma, que é da senoide, que está alta frequência, e do pulso é outra, que é desse pulso aí, que é o grupo, né? O pacote de ondas, certo? Agora, o efeito dramático da dispersão pode ser visto aqui, certo? Aí a gente vê o que quer dizer dispersão. Aí tem dois pulsos no meio dispersivo, certo? Dois pulsos próximos, totalmente separados. E agora você tem a modulação de alta frequência nesses pulsos, né? E a gente vai propagar no meio dispersivo. Daí o que acontece? Eles começam a se dispersar literalmente. Olha o que acontece entre eles. Então deixa eu parar aqui, certo? Depois de um certo comprimento, dois pulsos viraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você não sabe mais o que é a informação. Perdeu. Você pode saber, deixa eu repetir aqui, é por isso que os canais de comunicação têm um comprimento máximo, né? Quando chegar aqui, ó, eu paro uma fibra ótica, por exemplo, que tem uma certa dispersão, o comprimento máximo onde eu posso recuperar a informação eu cortaria aqui nesse ponto. Porque se eu passar daqui, já começa a perder informação, já não sei mais quem é, e aqui realmente já não tem mais como recuperar a informação, certo? Então, isso aqui é a dispersão. Dispersão causa alargamento de pulso, como a gente está vendo aí, e eles entram um na região do outro e fica batimento espacial, certo? Então, você não consegue mais distinguir, né? Certo? Esse é interessante, né? Isso é calculado realmente no meio dispersivo, com aquele tipo de dispersão que eu falei, né? Quadrático que eu mostrei, tá? Ok? Bom, só para a gente concluir agora, um minuto aí, só para a gente falar um pouquinho sobre... Onde é que está aqui? Deixa eu voltar aqui, acho que está aqui. Deixa eu abrir. Nós temos aí... Nós temos no final do capítulo uma descrição sucinta, né, das várias tecnologias, das várias bandas de frequência, né, do espectro eletromagnético, né. Está ilustrado nesse diagrama, né. Tem vários nomes, né, às vezes tem região, quando uma região entra na outra, você não sabe se dá um nome da outra, depende de quem está usando, né. Você tem aí ondas de rádio, ondas milimétricas, né, infravermelho, comunicações óticas nessa região, ultravioleta, raio-x, né. Aqui é um eixo que diz a frequência em Hz, 100, 10 kHz, né, 1 MHz, né, aqui você tem 10 GHz, 10 ao décima, 10, aqui você tem 1 THz, né, e por aí vai, certo? E também, equivalentemente, o comprimento de onda, né, 3.000 km, né, vai diminuindo até 0,3 milímetros, né. Então você tem aí, por exemplo, ondas de rádio, né? Não está vendo aqui, certo? Todo esse espectro aí, dentro dele tem várias regiões espectrais com nomes atribuídos, né? E você tem, em cada caso aí, você tem que ter uma determinada tecnologia para fazer os componentes que funcionem nessas frequências. Por quê? Porque os materiais respondem diferentemente a frequências diferentes, então você tem que ter uma faixa de frequência em que aquele material vai responder adequadamente, né? Ou aquele circuito vai ter a resposta correta, certo? Depois ele começa a perder as características, né? Então, ondas longas, né? Ondas de rádio, tem ondas longas, ondas médias, ondas curtas, VHF, OHF, certo? Né?
Ondas longas, caracterizadas como menos acima de 1 km, certo? Frequências abaixo de 300 Hz. Você tem aí 50 a 60 Hz, né? Geração, transmissão de energia elétrica de alta potência, né? Com média de onda 5 micrômetros, tá? Você tem ondas médias, né? Tecnologia de radiodifusão de rádio, que a gente ouve, né? AM, de 535 kHz a 1,7 MHz, com média de onda de 560 metros a 176 metros. Da portadora. Então, o que a gente faz, né? Você tem a portadora e quer transmitir a informação com essa portadora. E a informação tem uma banda de espectro estreito em relação à portadora. Certo? Então aqui já é comunicação, isso aqui é transmissão de energia, né? Você manda realmente nessa frequência. Aí você tem ondas médias, AM, né? Tem essas ondas chamadas ondas curtas, de 3 MHz a 30 MHz, certo? Radioamadores usam isso aí, essa região, certo? A comunicação entre navios e aviões é feita nessa região de ondas curtas. VHF de Very High Frequency, né? Nessa região de 30 a 300 MHz, rádio FM, né? Sistema de imagem baseado em ressonância nuclear magnética, né? Opera em 60 MHz, porque a água tem uma ressonância nuclear em 60 MHz. Ressonância é isso que a gente acabou de falar hoje, né? A água responde fortemente, absorve fortemente em 60 MHz. Então, pela quantidade de prótons, né, é a ressonância nuclear, né? A quantidade de prótons, você sabe a densidade de material biológico, né? E você faz a imagem, certo? O HF acima de 300 MHz, o mediano começa a ser menor que 1 metro já, né? TV a cabo, telefonia celular, que é 1.4 GHz, alguma coisa por aí, certo? Transmissão de dados via satélite. Você começa a entrar nas micro-ondas, frequências acima de 1 GB até 100 GB. O comprimento de onda já começa a se tornar pequeno, né? Você tem o forno de micro-ondas que é 2.4. Né? E nessas estações de TV, né, a transmissão de alta potência de eletromagnética vai para a antena por micro-ondas, e você usa guia de onda, porque se usa cabo, ele dissipa demais, guia de onda não dissipa muito, certo? Radar, né, também usa essa faixa de frequências. Daí começa a diminuir o comprimento de onda, daí você começa a não falar muito em frequência, começa a falar mais em comprimento de onda, né? Até uma certa frequência a gente fala na nossa mente em frequência, né? Tantos gigahertz, né? Quando o comprimento de onda se torna muito pequeno, ele começa a falar em comprimento de onda, tradicionalmente, né? Então você começa a ter feixes confinados agora, tá certo? Sistemas de radar de alta resolução nessa faixa de frequência e indo, né, adiante, terahertz, ou seja, 10 a 12 Hz. Você vai começar a encontrar a região de terahertz, infravermelho visível. A região de terahertz está sendo explorada, novas tecnologias estão surgindo agora nessa região, que é nessa faixa de frequência. Isso aqui está errado, né? Isso aqui seria 10, tá certo? Aqui 10, 30 microns a 300 microns. 300 microns é 0,3 milímetros, né? 1/3 de milímetro. E aí você tem aplicações em detecção de substâncias, né? Espectro rotacional de moléculas, identificação de estruturas moleculares na região de terahertz. Quando vai para o infravermelho, você tem espectroscopia também, identificação de substâncias. Tem materiais ressonam, né? A ressonância está nessa região, né? Porque você tem um átomo molécula, tem um nível de energia, ele tem um subnível de energia, tá certo? Então você tem, sabendo esse subnível de energia, esse nível de energias, você sabe que é uma assinatura de uma dada molécula. Se tiver ressonância naquela frequência, é porque é aquela molécula. Você pode detectar. E você vai, né, adiante, chega no infravermelho próximo, né, em que o comprimento de onda é menor que 2, um pouquinho maior que 0,8. Os nossos sistemas de comunicações óticas estão aí, mais ou menos, né? 1,5 GHz, 1,5 micron, né? As comunicações óticas estão nessa região aí, mais ou menos, né? Então está subindo um pouquinho, está chegando em 2 já, né? E a região do visível é uma pequena faixa de frequência, não tem nenhuma oitava, né? De 400 a 700, o vermelho é 700 nanômetros e o violeta é 400. Você vai vermelho, né? Vai aumentando a frequência, tá certo? Chega no amarelo, verde, azul, daí violeta, aí você não vê mais. Tá?
E indo para o outro lado, vermelho, daí infravermelho, vocês vão ver mais tarde. Né? Aí você tem níveis de energia eletrônica, você pode estudar nessa região, sensoriamento de substâncias, isso é tecnologia de iluminação, né? Essa região. Daí você aumenta mais ainda, você chega no ultravioleta, com mediões começam a tornar muito pequenos. Né? O que esses fótons começam a fazer? Ionizam a substância, né? E isso é usado para esterilizar, né? Na área médica, certo? Purificação de água, certo? Sistema de purificação, você passa no sistema de ultravioleta, ele ioniza, né? E purifica. Certo? Também você tem análises químicas e biológicas usando espectroscopia nessa região. E além disso, você vai para o raio-x, né? Você começa a produzir raio-x fazendo colisão de elétrons, né? Como a gente falou, né? Raio-x passam, né? Porque o epsilon começa a tornar praticamente um, né? O epsilon da pessoa, o nosso epsilon vira um, né? Então o raio-x passa através da gente, né? E por isso que a gente pode fazer imagens internas de raio-x, né? Alguns materiais passam mais, outros menos, e com esse contraste os ossos, né? Passam menos, absorvem mais, para você ver os ossos do indivíduo, né? E você pode, com isso, matar células cancerígenas, né? Também, né? Porque tem alto poder de ionização. E além de outras tecnologias, né? Difração de raio-x é usada para você determinar o cristal, como é que ele está orientado, né? Como é que os eixos cristalinos estão orientados, né? Para fazer microscopia também de alta resolução, entre outras coisas. Né? O pessoal está fazendo atualmente lasers de raio-x, né? Ou seja, radiação altamente coerente, certo? E colimada, né? É importante para a medicina e etc. Certo? Bom, então a gente encerra aqui, certo? Na próxima aula a gente vai fazer exercício de revisão, né? Sugiro que vocês tentem fazer essas passagens, tentem fazer o exercício, certo? Como eu falei, né? É treinamento, né? Ficar treinando, conta que vai se habituando a fazer as coisas, certo? Ok? Uma pergunta? Entendendo tudo? 100% da absorção. Ok?